E aí aqui nós temos os exemplos que eu falei que ia trazer, que foram casos, né, de assédio moral que foram indenizados, que chegaram no máximo, estourou, né, no país, foram casos bem emblemáticos no Brasil, e o primeiro é esse da Walmart, que colocava gerente, né, o diretor colocava gerente para ficar rebolando na frente de cliente. E aí isso estava sempre acontecendo, esse gerente se sentiu incomodado, se sentiu assediado moralmente, entrou com uma ação, conseguiu R$100 mil de indenização. A segunda, essa do Márcio Melli, ele foi considerado de assédio. Ele está aqui no assédio moral porque a primeira acusação dele foi de assédio moral. Quando estourou, era que ele estava assediando moralmente. E aí, há 2 semanas atrás, né, uma semana atrás, estourou que a questão dele era de assédio sexual também. Então, ele praticava assédio moral, né, tanto moral e principalmente sexual, contra as atrizes, as pessoas que trabalhavam com ele na equipe dele, parece que, né, que ele era coordenador, parece, de alguma área nessa parte que era de comédia, né, aquelas coisas lá da Globo. Então, a coisa para ele apertou mais ainda. Coloquei ele aqui porque ele ainda não sofreu alguma ação, foi, né, explodiu, a história explodiu, mas parece que ainda não tem nenhuma ação contra ele. A terceira, e essa aqui eu acho bem interessante, porque, olha, eu me senti um lixo, diz ex-vendedor obrigado pela Ambev a participar de evento com prostitutas. O que acontece? A Ambev, eu estou falando tinha, mas ela ainda tem. E aí a gente pega. E aí eu não tenho problema nenhum de falar da Ambev e de qualquer outro banco, porque eles estão na mídia, a gente sempre ouve na mídia. Eu não tenho. O povo fica assim, fala nome de empresa. Ambev e bancos, eu não tenho o menor problema em citar nome deles, porque eles sempre estão envolvidos em casos de assédio. Esse caso aqui da Ambev, para mim, foi um dos mais interessantes. E aí aqui, além de... no caso, ele entrou na Justiça do Trabalho, o pedido dele teve que ser na Justiça do Trabalho, que eu vou explicar mais para frente porque que ele não pediu, ele acabou não pedindo assédio sexual, porque eu também considero isso como um assédio sexual. Ele pediu só assédio moral, mas no caso, se você pensar, a história foi, ele era de uma equipe, e a Ambev, toda a equipe que fechava boas vendas, né, conseguia bater meta, ou para incentivar os funcionários a produzirem mais, dentro das reuniões, ou isso acontecia dentro da própria empresa, aconteceu ou acontece, dentro da própria empresa, em reuniões de equipe, ou os funcionários eram levados para prostíbulos, casas de striptease, para isso, ou era considerado um prêmio, né? Então, os funcionários, eles eram levados para casa de prostituição, ou para bordéis, ou para casa de striptease, como uma forma de premiação, ou como uma forma de reforçar, né? Dar um up, assim, dar uma motivação para o trabalho render. Ou então, eles levavam as prostitutas e as mulheres que faziam striptease para dentro das reuniões dentro da empresa, nas reuniões dentro da empresa. E isso não tinha hora, era só à noite? Não, tinha hora não. Ele conta na matéria que tinha reunião de 8 horas da manhã que tinha mulher fazendo striptease numa reunião, entendeu? E aí o que acontece? Essa parte aqui é interessante porque partiu de um homem. O pedido foi de um homem. Ele é um homem e ele se sentiu constrangido com aquilo. Para ele, aquilo não era uma situação que ele se sentia confortável em ir numa reunião, ele está numa reunião de negócio dentro da empresa e ter que levar mulheres para fazer striptease. Então, ele se sentiu mal, ele se sentiu ofendido moralmente, e aqui eu consigo ver facilmente uma questão se ele se sentiu incomodado, ele não gostou daquilo, para mim isso aqui também é assédio sexual, porque ele tem conotação sexual, sim. E aí, quando eu chegar lá no conceito, vocês vão entender por que eu estou falando. A conotação sexual aqui é de dar prêmio. Eu tô levando vocês
para ver um striptease, ou eu estou levando vocês à casa de prostituição para que vocês consigam, que eu estou usando isso como uma forma de conseguir alguma coisa de vocês. E aí ele entrou com essa ação e conseguiu uma boa indenização também. O outro é essa aqui do Itaú, outro caso. Também esse caso é super interessante e deu o que falar. Eu acho que teve pouca gente que não ouviu esse caso. Foi uma funcionária, ela estava grávida, ela sofreu um aborto dentro de uma agência do Itaú, no Tocantins, em Palmas, e o gerente dela não deixou ela ir embora. Aí ela conta na matéria que ela foi ao banheiro, ela abortou, avisou, ela colocou o feto dentro de um saco e voltou para o local de trabalho dela toda suja, de sangue, né, como ela abortou, de ter placenta, né, líquido, essas coisas. O cara segurou ela 3 horas. Ela faltava 3 horas para ela sair, ele não deixou ela ir embora. E aí, o que aconteceu? Na verdade, ela entrou com ação de dano moral, mas o caso, né, o caso dela foi tão grave que o Ministério Público do Trabalho se envolveu, e por isso ele está pedindo eles pretendem, né, uma ação de dano moral coletivo no valor de 20 milhões. E aí, normalmente, quando isso acontece, esses 20 milhões, eles são redistribuídos, né, para ações, normalmente ação contra assédio, ação contra ajuda mulheres que sofreram esse tipo de violência, mulheres, ou grupos que sejam especialistas, normalmente sempre vai pedir para algum lugar que seja especialista naquele crime ou naquela violência que a empresa cometeu. E aí a ação dela, o que acontece? A ação dela ainda não terminou, ela entrou com ação, essa é a ação pública do Ministério Público do Trabalho, e ela entrou com uma ação individual. A dela ainda está correndo, eu acredito que a indenização dela também vai ser bem alta mesmo, e o mais interessante, que o caso dela fez o Itaú fazer toda a reformulação do Código de Ética, e aí pela primeira vez o Itaú passou a ter isso em 2015, tá? E essa ação isso aconteceu em 2015, nós não estamos falando de 2010, 2000, não. O Itaú tem há 5 anos só atrás que ele fez mudança e trouxe para o teu Código de Ética a questão de assédio dentro da empresa, tá? E aí ele trouxe tanto para assédio moral quanto para assédio sexual. E o segundo caso, o último caso, é de funcionário, que essa história aqui eu sempre conto também. Eu já contava antes de trazer a matéria. Aqui tá, a Ambev terá de indenizar ex-funcionário por dano moral. Lembra que eu falei para vocês de um caso? E aí, o caso dessa moça do Itaú, tanto quanto esse da Ambev, lembra que eu falei para vocês que eu ia trazer um caso de que a questão de o assédio moral ter que perdurar no tempo, ele ia ser mitigado, a justiça ia mitigar para dar indenização? É o que está acontecendo no caso da funcionária, é o que aconteceu no caso desse ex-funcionário. Que a violência foi considerada tão grave que a gente tirou e falou assim, não, esse único ato é assédio moral. Esse caso aqui é o seguinte, eram equipes que, toda vez que não batiam metas, as pessoas que não batiam meta, né, os funcionários fracassados, vamos dizer assim, era colocar dentro de caixões. E isso, assim, né, eram naquelas reuniões de final de ano da empresa, que é muita gente, é lotado, e eles acharam que era bonito de fazer um espetáculo com o ato de colocar as pessoas que não batiam metas dentro de caixões, o que é absurdo, assim. E aí, nesse caso, um dos ex-funcionários, ele se sentiu agredido, e com certeza isso é uma violência absurda para uma organização como a Ambev fazer uma coisa dessa. E aí ele conseguiu uma boa indenização de 25 mil reais, no caso dele, contra a Ambev pelo assédio moral sofrido. E aí a gente vê, né, alguns valores, 100 mil, desse cara 25 mil, assim, eu acho que hoje isso também é o que eu tenho visto, né, na área jurídica, que mesmo eu hoje, estando na área da administração, é onde eu estou mais, né, na gestão de pessoas, no comportamento organizacional, nos estudos organizacionais, eu ainda estou ligada
ex-área, vamos dizer assim, que é o direito, né? Que me formei, trabalhei 10 anos na área. Eu ainda eu acho que é isso que é o meu interesse, né? Por isso que eu quis trazer o tema para junto, né? Trazer o direito para a administração, porque eu acho que eles estão muito ligados. E aí eu tô sempre tento acompanhar. E aí hoje eu fico feliz. Não acho que ainda seja justo alguns valores. Esse cara do caixão daria até mais se eu fosse juiz, se eu fosse uma juíza, mas estão aumentando. E isso é bom, os juízes estão parando com aquela ideia de que não vamos dar indenizações altas. Às vezes a questão, e tem um tal do mero aborrecimento, que a justiça adora usar para não ser considerado aquele um dano ou um assédio. Estão parando com isso, e aí eles estão aumentando indenizações. Essa aqui do Walmart, 100 mil, é uma excelente indenização comparada à tal da... Antigamente, que a gente falava que era a tal da tabelização do sofrimento. A justiça ela tinha tipo uma tabela para dizer quanto que era teu dano moral e não passava de 10 mil reais. Então, você sofreu isso aqui é 3 mil, isso aqui é 5 mil, isso aqui é 7 mil, isso aqui é 10 mil reais. Era uma tabelização do sofrimento alheio. É como se fosse uma coisa fixa, e isso não existe. Né? Você tem que pegar, olhar o caso concreto e ver, olha, isso aqui chegou num grau tão absurdo, isso aqui eu não vou deixar barato para essa empresa. E aí eu falo, empresa não tem coração. Então, onde é que dói nela? É no bolso. Então, se é lá que dói, vamos fazer doer. Porque só assim que ela pode pensar em melhorar as condições dela, né? Ela pode tentar não criar, no caso do Itaú criou, aí no caso do Itaú criou, mas criou forçado, né? Porque na hora que a coisa apertou para ele foi lá e criou. Então, ele sem pensar que eu tenho sim que colocar hoje no código de ética, e aí vamos abrir o leque. Eu não estou falando só de assédio moral, não estou falando só de assédio sexual, estou falando de qualquer tipo de violência organizacional. Corrupção entra nesse tipo vejo também como a violência, corrupção. Vamos lá, demite o cara, sabe? Seja corajoso, processa a pessoa, vai para cima. Né? A empresa também pode fazer esse revés contra aquele funcionário que está causando prejuízo aí. Normalmente, como é gente grande, eles não gostam de mexer, né, no besteiro. Mas eu acho que... E aí, isso que é o grande problema da questão de denúncia de assédio, e a gente vai ver mais na frente, nas pesquisas que eu trouxe, né? A empresa, ela tem que estar afim de punir, vamos dizer assim, né? De punir, vamos dizer não, de punir os agressores, né, dentro da sua própria organização.